Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Para quem não conhece o gordinho aqui, eu sou Daniel Barros. Esse aqui é o Expresso Conservador. Seja muito bem-vindo. Não está inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa um comentário. Me fale o que você acha sobre o assunto de hoje. Eu quero falar com vocês sobre o julgamento de Johnny Depp. Pois é, eu ia falar ontem, mas não consegui, não tive tempo. Tive diversos problemas, não consegui resolvê-los a tempo e não consegui gravar. Então, vou falar desse assunto hoje, tá? Logo depois da nossa vinheta aí, a gente já vai começar. Bom, pessoal, vocês viram com certeza e ouviram sobre o julgamento de Johnny Depp. Eu fiquei feliz com a vitória que ele teve, porque ele conseguiu provar perante ao júri que ele era inocente. Ele não fez aquilo que ele estava sendo acusado de ter feito. Mas ele carregou essa marca durante anos. Perdeu muito dinheiro, gastou muito dinheiro com uma equipe grande de advogados, 9 advogados, tá? Então ele teve um prejuízo enorme. Com certeza, esses 8 milhões que ele irá receber, e que a advogada dela já está falando que, olha, ela não vai conseguir pagar, ela não tem como pagar, e vocês vão ver aqui a notícia, com certeza não cobre o prejuízo que ele teve. Imagine você sendo acusado de um crime que você não cometeu. Acusado de uma conduta que você não teve. Acusado de fazer algo que você não fez. E durante anos carregando essa marca. Além de tudo, perdendo contratos, perdendo dinheiro. Ele deixou de fazer filmes, deixou de fazer propagandas, deixou de fechar contratos de patrocínio. Com certeza esses 8 milhões não cobrem nem um terço do que ele gastou. É um dinheiro irrisório. Se você for analisar o tamanho do preço que ele pagou por essa falsa acusação. Se por um lado a vitória dele é boa, por outro lado, um espetáculo como esse num julgamento, um julgamento tão midiático, joga uma pá de cal em cima de pessoas que realmente têm problemas, realmente sofrem agressão em casa. Ao acusar Johnny Depp dessa maneira, falsamente, a Amber Heard, ela conseguiu lascar com a vida de muita gente. Muitas mulheres perderão a voz, muitas mulheres serão descredibilizadas por conta dessa atitude dela. Muitas mulheres vão chegar e falar assim, olha, mas meu marido me batia. Vão olhar para ela e falar, até parece. Essa está acusando falsamente. Vai acontecer muito. Você pode apostar que vai. Muita pessoa que realmente tem problema vai sofrer o impacto dessa má ação dela. E assim como ela, existem muitas outras que fazem do mesmo modo. Estava assistindo uma entrevista de uma delegada chamada, acho que Sato, e ela dizendo que falsas acusações ela recebe todos os dias. Agora imagina como isso prejudica as pessoas que realmente têm problemas. Por outro lado, a vitória dele mostra que não é só o homem que abusa no lar. Não é só o homem que comete esse tipo de crime. Mulher também pode cometer, assim como ele mostrou que ela fazia. Ela cometia violência doméstica contra ele. E ainda ela disse, olha, vai lá. Fala que você é um homem que sofre violência doméstica e vê quantas pessoas vão acreditar. Ele foi e fez. Além do preço que ele pagou financeiramente, porque perdeu muito dinheiro, perdeu muitos contratos, ficou muito tempo na geladeira, tá? Além disso, ele teve um preço que é mais alto ainda. Ele teve que expor a sua imagem de um modo que poucas pessoas conheciam. É claro, todos sabemos que a pessoa tem defeitos, pois é um ser humano, assim como eu e você. Mas ele teve que expor isso. Ele teve que mostrar que ele tem sim os seus vícios, que ele tem os seus rompantes de ira. Ele teve que expor tudo isso. Muita gente que tinha uma imagem diferente dele ficou decepcionada ao ver. Mas era o único modo dele mostrar a verdade. E claro,
Como eu disse, ele é um ser humano. Ele tem os seus defeitos, ele tem os seus vícios. Dizer que ele é um santo? Claro que não. Mas ele não passou nem perto de fazer aquilo que ela estava falando que ele fez. Acusando ele daquele modo, além de ter manipulado fotos para parecer que foi agredida. Como disse o perito no julgamento. O perito falou, olha, essa foto passou por edição. E ele é um especialista em metadados. Ele sabe quando uma foto é editada, ele tem como descobrir se uma foto é editada ou não. E ele assinou a perícia dizendo, olha, essa foto foi editada. E ela continua negando. Outro detalhe que nós temos que enaltecer nesse julgamento é a atuação da advogada, Camille Vasquez. Ela que conseguiu uma legião de fãs na internet. Ela mostrou que uma mulher ela não precisa, ela não necessita de privilégios especiais. Ela só precisa mostrar sua competência. Ela foi extremamente competente, desconstruiu todas as acusações que a Amber Heard estava fazendo junto com a equipe jurídica que ele contratou. Ela desconstruiu. Há coisas que ela falou que me chamaram a atenção. Uma delas eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, na apresentação final, Vasquez ressaltou que era hard a parte violenta do relacionamento. Por quê? Isso ficou provado no julgamento. O que a senhora Heard testemunhou neste tribunal é a história de muitas mulheres. E realmente é. Tem muita mulher que sofre com isso. Eu já conheci. Já tive familiar que sofreu com isso. Ser agredida pelo marido. Sofrer violência doméstica. Então eu sei como que é. Sei que tem muitas mulheres que têm problema. Mas a evidência esmagadora e o peso dessa evidência mostram que não é a história dele. Ele não era um agressor. Não é a história da senhora Heard. Foi um ato de profunda crueldade, não apenas para o Sr. Depp, mas para os sobreviventes reais de abuso doméstico, como eu falei. O problema dessa falsa acusação que ela fez é que vai tirar a credibilidade de muitas mulheres que sofrem com esse problema. E nós sabemos que tem bastante. Tá? A senhora Heard se apresenta como uma figura pública representando o abuso doméstico. Era falso, difamatório e causou danos irreparáveis. Como eu disse, causou. Durante anos ele carregou essa mancha, essa mácula de ser um abusador. Perdeu contratos, foi demitido da franquia Piratas do Caribe, por exemplo, que com certeza ele ganharia muito mais do que 8 milhões e meio de dólares. E isso é um fato. Então, esse tipo de acusação, ele traz um problema gravíssimo, que é tirar justamente a voz daquelas pessoas que realmente sofrem com o problema. Fiquei feliz sim com a vitória dele. Sei que ele vai conseguir recuperar parte disso, porque com certeza ele vai conseguir fazer novos filmes, vai atuar em filmes, com certeza vai escrever livros sobre o assunto. Ou vão escrever livro, ele vai receber a parte dele por isso. Mas é uma coisa que marcou demais, estragou a vida dele. Imagine o filho olhando e pensando, poxa, meu pai batia na esposa dele. É duro. Por quê? Ele vai estar falando que não, mas o filho vai ficar vendo aquilo o tempo todo, em todo lugar. Todo tipo de acusação, as pessoas acusando. Ele vai ficar, com certeza, em algum momento, vai ter alguma dúvida. Vai falar, será que acontecia isso mesmo? Imagine os familiares, amigos, que não acreditaram nele, deram crédito a ela e acabaram perdendo a amizade dele. Aconteceu, com certeza. Com certeza aconteceu. Pessoas que acreditaram, compraram a história dela e ficaram contra ele, quando na verdade o inocente, quem sofria abuso era ele. Esse foi o grande problema. Agora a advogada dela, como eu falei para vocês, ó, está dizendo aqui, ó, a advogada de Amber Heard diz que a atriz não pode pagar Depp. Elaine Bradhoft
afirmou que a artista planeja apelar do veredito proferido nesta quarta-feira. A advogada Elaine Bradhoft, que representou a atriz Amber Heard no julgamento contra o ator Johnny Depp, afirmou em entrevista que a artista não pode pagar os 8,35 milhões de dólares de indenização ao ex-marido. Nesta quarta-feira, Amber e Johnny foram condenados por difamação. Ele vai ter que pagar 2 milhões para ela, tá? Em entrevista ao programa Today Show da emissora norte-americana NBC, Bradhoft disse que Amber planeja apelar sobre o veredito. Ao ser perguntada se Heard seria capaz de pagar a indenização a Depp, ela respondeu absolutamente não. A defensora ainda chamou a decisão do julgamento de retrocesso. É como eu falei, eles estão colocando como se fosse um julgamento contra as mulheres, e não é. Era um julgamento contra uma pessoa que fez uma falsa acusação. É preciso separar isso. Ela é culpada de fazer falsa acusação. É um retrocesso significativo. A menos que você pegue seu celular e filme seu cônjuge ou parceiro batendo em você, não acreditarão em você. É o que eu estou falando. Esse tipo de falsa acusação vai tirar a credibilidade de muitas pessoas que realmente sofrem com o problema. A advogada sustentou que o júri que definiu a ação envolvendo Depp foi influenciado pela opinião pública, principalmente por meio de redes sociais. Bradhoft declarou que diversas coisas que não deveriam ter sido permitidas no tribunal acabaram sendo autorizadas. Não há como eles não terem sido influenciados. Foi horrível. Foi muito desigual. Mentira. No desfecho do julgamento, o que aconteceu nesta quarta, Amber Heard foi condenada pelo júri a pagar 10 milhões, ele 2 milhões, tá? Então o saldo que ela vai ter que pagar é isso aqui, ó. 8,35 milhões, tá? No veredito, o júri determinou que Heard agiu com malícia real ao escrever um artigo no jornal The Washington Post, no qual se dizia figura pública que representava o abuso doméstico. Ela não citou o nome dele, mas com certeza todos sabiam que era ele. O escândalo que custou a Depp seu papel na franquia Animais Fantásticos teve início quando a atriz publicou um artigo no jornal Washington Post sobre o assunto em 2018. Então, de lá para cá, vejam só, de 2018 para cá, ele vem carregando essa mancha, carregando essa mácula em sua imagem, dizendo, olha, ele é um abusador. Muita gente acusando ele, olha, ele é um abusador. Quando, na verdade, quem sofria os abusos eram eles, tá? Ele tinha pedido 50 milhões de dólares de indenização, como está aqui, ó. Uma indenização de 50 milhões de dólares ou 231 milhões de reais. Amber, por sua vez, moveu uma ação pelo mesmo motivo, solicitando 100 milhões de dólares, tá? Então ficou assim, ele venceu, porque ele mostrou quem realmente era abusivo na relação, mas é aquela história, venceu, mas não leva, porque o que ele perdeu, o preço que ele pagou, foi alto demais. Foi alto demais, ele teve que expor a sua intimidade, ele teve que mostrar coisas que homem nenhum gosta de mostrar. Em alguns momentos ele se mostrou frágil. Tudo isso ele teve que expor. Os vícios que ele tem foram expostos. Tudo isso foi exposto. Mas foi o caminho que ele encontrou para conseguir provar a sua inocência. Espero que casos assim não aconteçam, onde uma pessoa inocente seja acusada. E que pessoas que realmente sofrem acabam pagando o preço. Por pessoas como essa Amber, famosa, que fez uma falsa acusação, que foi confrontada no tribunal e acabou perdendo a razão. Então, é difícil você ver esse tipo de situação. Não dá para calcular financeiramente a perca que ele teve, não dá para calcular financeiramente a mácula que ele carregou, o preço que ele pagou. Eu creio que dinheiro no mundo paga o que ele sofreu aí durante todo esse tempo. Porque realmente é algo difícil você saber que você é inocente e continuar sendo acusado publicamente por todos.
Muita gente estava acusando ele. E ele, com certeza, perdendo contratos, e outras coisas mais, não sendo bem quisto em diversos lugares. Tudo isso não dá para calcular. Então, casos assim, eu creio que a punição deveria ser muito severa, para que não houvesse falsa acusação. Isso é um grande problema, porque afeta justamente quem sofre com aquele problema. Afeta diretamente a vida dessas pessoas. Mas, quem sou eu, né? Essa é apenas a minha opinião aí. Estou deixando para vocês e peço para que vocês comentem o que vocês acharam disso, tá? É que eu não posso citar alguns movimentos, né? Que vocês conhecem, vocês sabem do que eu estou falando. Mas foi um tapa na cara desse tipo de movimento. Com certeza a vitória dele serviu muito para isso. Aquela história do ganha, mas não leva, porque infelizmente o que ele vai receber não paga nem um terço do preço que ele pagou. Mas eu acho que não chega nem a fazer cócegas no preço que ele pagou, que foi alto demais, né? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.